Graça e paz, amados. Estamos com a palavra de Deus aberta para lermos no livro de Gênesis, capítulo 27, versículos de 15 a 25, onde nós estaremos falando sobre Jacó, que engana seu pai. Vamos ler? Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo a achaste, meu filho? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou-o. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Sou eu. Então disse: Faz chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. Amados, estamos aqui diante de um quadro em que Esaú, com aquele propósito de receber também do pai a bênção, foi à procura da caça, recomendado pelo próprio pai, que queria o abençoar, a partir da hora que ele trouxesse uma caça consigo, porque Esaú era homem caçador, era jovem caçador, vivia nas montanhas à procura de caça. Então o pai exigiu que ele trouxesse e fizesse um guisado para que ele pudesse comer, beber também, como era de costume, beber do vinho. E aí sim o abençoava. Mas logo que ele saiu, nós sabemos que Rebeca, juntamente com Jacó, ela queria que a bênção fosse para seu filho menor. E nesse texto a gente vê a forma que Rebeca, procurou fazer para que Esaú não recebesse a bênção, mas que a bênção se tornasse para Jacó, seu filho menor. Ela procurou ali vestir Jacó de todas as roupas de Esaú. E com tudo aquilo que ela arquitetou, que ela armou, e convenceu Jacó também a aceitar aquele plano, aquele projeto de Rebeca, foi para frente. E Jacó então aceita aquilo que a mãe estava produzindo ali, fazendo as suas roupas de peles das próprias cabras que foi morto para fazer o guisado. Então ela cobriu todas as mãos de Jacó, cobriu o pescoço, vestiu Jacó com as vestimentas de Esaú, tudo planejado para que o pai não descobrisse e não pensasse que poderia estar sendo enganado por Jacó, que realmente estava ali o enganando, porque iria apresentar para ele como se fosse Esaú. E depois de Jacó todo vestido com a roupa de Esaú, todo coberto de pelos, tanto no pescoço como nas mãos, ele recebe o guisado de sua mãe, a mãe recebe a bebida e vai levar até seu pai. E ali ele passa por Esaú. Porque veja que Isaque faz uma pergunta direta quando ele disse: És tu mesmo meu filho, Esaú? E Jacó responde: Sou eu, meu pai. Então o que Isaque disse? Chega até a mim, para que eu possa te cheirar, para que eu possa ver, para que eu possa passar as mãos no teu pescoço, para que eu possa sentir as tuas mãos. E ele falou: Meu pai, eu tenho feito como tu disseste. Assenta-te. Levanta-te, come a caça que eu trouxe para ti. A partir da hora que o Senhor comer essa caça, o Senhor vai me abençoar. Mas como é isto, meu filho,
que tão cedo achaste essa caça? Ele disse, olha o que Jacó falou. O Senhor, o teu Senhor, o meu Senhor, o teu Deus a mandou para mim, mandou ao meu encontro. Então foi aí que Isaque tentou aproximar mais ainda do filho, para que ele tivesse certeza de que estava fazendo algo certo e correto. Achega-te a mim, para que eu te apalpe, para que eu veja se tu és o meu filho Esaú mesmo. Aí Jacó se aproximou do pai. Este apalpou, mas Isaque disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Queridos, veja que Jacó enganou o pai. O pai ficou confuso, a voz de um, as mãos do outro, e não o conheceu, é o que a palavra diz. Mas, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, ele então abençoou a Jacó, pensando que estava abençoando Esaú. Mas Isaque ainda faz uma pergunta mais direta. És tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse, sou eu. Olha, assumiu que era Esaú, assumiu a identidade de Esaú, assumiu que era a pessoa de Esaú. E foi aí que Isaque disse, então faz chegar mais perto de mim para que eu coma da caça e para que eu te abençoe. Olha, queridos, foi algo assim muito preocupante, foi algo de chocar realmente, porque como que um filho engana a esse ponto o pai? E isso aconteceu na realidade. Queridos, há consequências. Teve tantas consequências para Jacó, de tristeza, também ele foi enganado lá na frente, porque ele plantou, depois ele colheu. Teve consequências para sua mãe, porque Esaú trouxe para ela também tristezas. Então, queridos, são situações que as pessoas passam por elas porque não obedecem à voz do Senhor, não obedecem à palavra de Deus. Tanto Jacó passou por duras privações, como a sua mãe Rebeca teve muitas tristezas, angústias e preocupações. Consequência de um erro, consequência de um desvio, consequência de atos que não deveriam ter praticados, porque é contra a palavra de Deus. Assumiram coisas que poderiam ter feito de forma correta, poderiam ter uma vida tranquila, mas daí para frente foi só tristezas, preocupações, choros. Então nós não podemos realmente, viver desta forma. E que Deus nos livre dessas situações, porque são situações deploráveis realmente, que traz tristes consequências para cada um. E vamos então ficar na orientação da palavra de Deus, vamos buscar a vontade do Senhor, vamos buscar aquilo que Deus projeta para cada um de nós, mas vindo dele, executando por ele, sendo executado pelo Senhor e não pelas nossas próprias mãos, porque quando nós queremos ajudar a Deus a realizar os planos que Ele tem para nós, nós caímos numa situação deplorável, numa situação preocupante e de tristeza, porque aquilo que Deus projeta é Ele que realiza. Deus tinha a sua forma e tem a sua forma de agir, mas o homem, pelo pecado, pela usura, pela ganância, cai naquilo que não é certo e naquilo que não é correto. E pratica e faz, mas depois vem as consequências. Então que Deus nos abençoe, nós possamos ficar na bênção e na graça do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus.